exemplo, ele te dá um eixo que está apoiado em dois mancais, um mancal A e um mancal B. Ele possui uma carga distribuída de 800 N por metro nessa região aqui e também tem uma força de 225 newtons no ponto D. Aqui temos as distâncias de cada parte. Tá, o que ele quer saber? Quer saber as cargas internas no ponto C. É isso que ele está pedindo para você calcular. Então está aqui o ponto C. E a gente tem que utilizar esses dados aqui para a gente chegar nesses resultados. Primeira coisa, quais são as cargas internas que ele quer determinar? Eu já coloquei aqui. Bom, cargas internas. Primeira carga interna que ele quer determinar é a força normal. Temos também outra carga interna que é a força cortante. E também temos o momento fletor. Que estão as três cargas que a gente precisa determinar. Então, a partir daí, qual é o nosso próximo passo? Já sabemos o que ele quer. Agora a gente precisa saber como chegar às respostas. Primeiro, a gente vai utilizar o método das seções. O que consiste esse método? Consiste em a gente fazer uma seção no ponto C, que é a seção onde a gente precisa determinar as cargas internas. Então a gente vai fazer uma seção nesse ponto e com isso a gente vai ter duas partes, uma parte de A a C e uma parte, o outro segmento de C a D. A gente vai escolher um desses dois e a partir daí determinar as cargas internas. Eu escolhi aqui o segmento de AC, que eu já desenhei aqui embaixo. E a partir desse segmento a gente vai agora mostrar onde estão essas cargas internas. Vamos aqui primeiro simbolizar mostrar aqui, fazer o desenho da força normal. N, então vamos fazer aqui. Lembrando que é força normal, ela fica no eixo X. Então aqui nós temos já simbolizado a força normal. Vamos agora simbolizar a força cortante. A força cortante está aqui, ó. V. E ainda temos que representar o momento fletor. O momento fletor M. Então está aqui representado aqui as três cargas internas. Bom, agora a gente precisa determinar cada uma delas. Vamos começar aqui pela força normal. Como determinar a força normal? Para determinar a força normal é bem simples para esse caso, onde a gente praticamente não tem força no eixo X. Por quê? Para determinar a força normal, a gente vai fazer o somatório das forças no eixo X. O somatório das forças no eixo X igual a zero. Quais são as forças no eixo X que a gente tem aqui? Apenas a normal. Então, por convenção, a gente adota o seguinte também, que esse sentido aqui para a direita a gente adota como positivo. Então, a força normal, que só tem uma, não tem mais nenhuma outra força em x, igual a zero. Então aqui pronto, já determinou quanto vale a força normal. Primeira variável já determinou. Agora vamos para a força cortante. Quem é a força cortante? É V. Essa seta aqui para baixo. Aí é o que? Para a gente determinar é o somatório
das forças no eixo Y igual a zero. Com isso a gente determina. Quais são as forças no eixo Y? Vamos olhando aqui para esse diagrama que a gente desenhou. Nós temos uma força aqui de reação em A, que a gente vai chamar de RA. Nós temos ainda uma força devido a esse pedaço de carga distribuída. Vamos olhar para o desenho como um todo. A gente vê que a gente tem um pedaço de carga distribuída aqui desse ponto, do ponto C até o início aqui, nesses 50 milímetros. Quanto vale essa força? Que eu vou chamar aqui de F. Quanto vale essa força F? Bom, para a gente calcular a força concentrada aqui nesse caso, vou até simbolizar ela aqui, vou mostrar aqui, representar ela. Essa carga distribuída seria uma força concentrada F. E para determinar essa força concentrada, é simples, é apenas a gente calcular a área dessa carga distribuída. Nesse pedaço, lembrando que é nesse pedaço. Quanto vale a área nesse pedaço? É 800 vezes a altura vezes o comprimento. Qual o comprimento? Apenas os 50 milímetros. Então 800 vezes 50 milímetros. Lembrando de colocar em metros. Então é 0,0. Vou fazer aqui melhor. 0,05, não é isso? 0,05 metros. Então aqui a gente já vai ter nosso valor da força concentrada nesse pedacinho aí. Que vai dar conta aqui pra gente 40 newtons. Pronto, 40 newtons. Então, a gente já pode fazer o somatório das forças em Y. Quais são as forças? Por convenção, a gente adota aqui para cima é o sentido positivo. Então vamos lá. RA para cima então é positivo. Você tem para baixo F, então bota menos F. E ainda tem V, menos V. Você sabe quanto vale F? 40 newtons, a gente já determinou. Você sabe quanto vale RA? Não. Então, para você saber quanto vale a força cortante, você precisa determinar RA. Então, vamos determinar RA como? Agora, a gente já não pode olhar só para esse segmento. A gente tem que olhar para o desenho como um todo. Por quê? Assim, a gente vai poder encontrar uma forma de determinar essa força de reação em A. Eu já desenhei aqui todo o eixo. Está aqui o eixo. Lembrando que ele está apoiado em mancal em A e em B. Bom, eu preciso determinar RA. O que eu posso fazer para encontrar esse valor? Se eu fixar o ponto B e calcular o momento nesse ponto, eu vou perceber que eu tenho as outras forças. Só não vou ter uma única força que é a RA. E dessa forma eu vou determinar ela. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente tem aqui que do ponto B algumas distâncias para as seguintes forças. Por exemplo aqui, qual é a distância que está essa força de 225 ao ponto B? Ela está a uma distância de 100 milímetros, então vamos colocar aqui 0,1 porque tem 100 metros. Do ponto B até FC, por que FC? Quem é essa FC? FC é uma força devido a essa carga distribuída. FC é uma força concentrada, que a gente pode determinar também. Ela está a uma distância do ponto B de que valor? Bom, aqui ela está no meio, né? Ela está no meio dessa carga distribuída. Então ela está
até aqui no início do mancal a 75 milímetros, mais 50 milímetros, 125 milímetros, 125 milímetros até o ponto B. Então vou marcar aqui, ó. Lembrando que é em metros, então é 0,125. E agora a força A. Força reação em A. Está aqui a distância do ponto B. O ponto B está aqui. Então você tem 50 milímetros mais 100, 150 mais 50. 200 mais 200, 400 milímetros. Em metros dá 0,4 do ponto B. RA até o ponto B. A gente precisa ainda determinar quanto vale essa força dessa carga distribuída, né? A força concentrada Fc. Como que a gente determina ela? Fc, da mesma forma que a gente determinou daquele pedaço, é igual à área. A área da carga distribuída, que é o que? É uma forma retangular, onde a altura é 800 e o comprimento é essa distância aqui. Então é 800 vezes o comprimento, que é 150 milímetros, que dá pra gente o que? 0,15 em metros. Quanto que vai dar essa força então, F? 120 newtons. É a força F. Então a gente já determinou a força F. Essa força FD é o de valor 225. Está ali. E agora a gente vai partir para o quê? Para calcular o momento no ponto B. Porque assim a gente vai saber quanto vale a reação em A. Então vamos lá. Somatório dos momentos no ponto B. Isso igual a zero. Agora, momento, lembrando que é força vezes uma distância. Lembrando ainda que a gente tem uma convenção de rotação. A rotação no sentido anti-horário é positivo. Então vamos lá agora. Vamos pegar alguma força próxima ao ponto B aqui. Essa força é FD. Qual o sentido de rotação? O sentido de rotação está no sentido horário, então ela é negativa. Então já vamos colocar aqui, ó, menos FD. Qual é a distância? Então vai estar do ponto B, 0 metros. Então, 0, 1. Qual a próxima força? A próxima força que a gente tem aqui é Fc. Qual o sentido de rotação? Levando em conta que o nosso ponto fixo é o B. O sentido de rotação aqui está anti-horário, então positivo. Fc, qual a distância? Está marcada lá, ó, 0,125. Qual a nossa próxima força? RA. Qual o sentido de rotação de RA? Então, o sentido de rotação horário. O sentido horário é negativo, então vou marcar aqui, negativo. Qual é a força? RA. Qual é a distância? 0,4. Isso igual a zero. Nós temos quanto vale FC? Temos. Temos quanto vale FD? Temos. Então vamos só substituir aqui, ó. FD é 225, não é isso?
225. Então vamos colocar aqui menos 225 vezes 0,1 mais FC, já está calculado aí, 120 vezes 0,125 menos RA vezes 0,4. Isso tudo igual a zero. Qual a nossa única variável que ficou aqui? Então, RA. Dessa forma, já só resolvendo essas contas aí, nós já chegamos no valor de RA, que é quanto? Menos 18,75 newtons. Esse é o valor de RA. Agora, o que a gente precisa? Vou mostrar na forma geral aqui agora. Bom, a gente determinou aqui o valor de RA. Lembra que a gente está tentando calcular a força cortante, que é V. E para isso a gente precisava saber F, que foi calculado aqui, e precisava saber quanto vale RA. Então agora a gente praticamente já finalizou para saber o resultado da força cortante. Vou fazer nesse pedaço aqui embaixo. Então, RA. Quanto vale RA? Menos 18,75. Quanto vale F? Menos ali, ó, 40. Então é menos 40. Menos V. Isso igual a zero. Com isso, nós já temos aqui o valor de V. Dessa forma, a gente já consegue determinar o valor de V. Então, será o quê? 58,75. Lembrando que aqui é menos, né? Menos 58,75. O que? Newtons. Então aqui, ó, a gente já determinou a força normal com o somatório das forças em X, bem simples. E agora a força cortante ou força de cisalhamento com o somatório das forças em Y, a gente conseguiu determinar quanto vale. Que é menos, então já determinou também a força cortante, que é menos 58,75. Falta a gente determinar quem? O momento fletor. Como a gente pode determinar esse momento fletor? Ele está representado aqui. Bom, como aqui nesse quadro a gente já preencheu todos os espaços, a gente vai para um segundo quadro, onde aqui a gente tem já o valor de RA, que a gente já determinou. F também, que é esse pedaço, a gente também já está determinado. E por quê? Porque a gente vai precisar para determinar o momento fletor nesse ponto C. Como que a gente calcula o momento fletor nesse ponto C? O momento fletor ele é calculado pelo somatório dos momentos no ponto C, igual a zero. Então vamos lá. Por convenção, também, lembrando aqui que sentido anti-horário positivo. O ponto C está aqui.
Qual o momento fletor? Ó, o momento fletor está no sentido anti-horário, então ele é positivo. Qual a próxima força que a gente tem aqui? Nós temos uma força F de 40. Só que ela está aqui distância do ponto C. Vamos lá para o desenho. Olhando aqui, ó, é desse pedaço, né, que é 50 milímetros. Está no meio. Lembrar que fica representada no meio. Metade de 50 milímetros é 25 milímetros, que dá uma distância de 0,025. Qual é o sentido de rotação? O sentido de rotação, anti-horário, positivo. Então, vamos começar pelo sinal, positivo. Qual é a força? Vou colocar primeiro aqui força F. Qual é a distância? 25 milímetros, mas lembrando de colocar em metros, que dá 0,025. Qual a próxima força? RA. RA. Qual o sentido de rotação? Sentido de rotação, horário. Se é horário, fica negativo, então menos RA. Menos RA. Qual é a distância do ponto C? Dá 250 milímetros, não é isso? 250 milímetros, então dá 0,25. 0,25 metros. Tem que lembrar que é sempre em metros. Tem mais alguma força? Não. Então a gente vai igualar isso aqui a zero. E agora é só a gente substituir. Vamos fazer aqui nessa parte aqui de cima. O momento. Qual é a força F40? Vezes 0,0 menos RA. RA vale. Opa. Menos 18,75. Vezes 0,25. Isso igual a zero. Resolvendo essas contas aqui, a gente vai chegar no valor do momento fletor. O momento fletor no ponto C vai ser igual, apenas resolvendo essas contas aqui, a gente vai chegar no valor de menos 2.000 Nm. Esse é o valor do momento fletor. Lembrando aqui que a gente tem um sinal de negativo. O que que simboliza? O que ele mostra esse sinal de negativo para a gente? A gente fez uma representação do diagrama de corpo livre no nosso desenho aqui. O momento fletor a gente considerou ele no sentido anti-horário, mas a gente encontrou um valor negativo. O que isso significa que o nosso desenho ele está o contrário. O valor real do momento fletor é no sentido contrário aqui. Então quer dizer o que? No sentido horário.
não no sentido anti-horário como está representado, seria uma seta voltada para cá. Desta mesma forma, a gente encontrou, voltando para o quadro anterior, a força cortante também em C como um sinal negativo. O que simboliza isso? Quer dizer o quê? Que a gente encontrou um valor negativo que é o inverso disso aqui, a gente botou para baixo. Então, a representação real seria para cima dessa força cortante. Então, com isso a gente conseguiu encontrar as três variáveis, né? Que são as cargas internas. A força normal, lembrando, como a gente encontra a força normal? Somatória das forças em X. Aí você encontrou a força normal. A força cortante, como que você encontra a força cortante? Somatório das forças em Y. Encontramos aqui a força cortante, menos 58,75. E ainda o momento fletor, que como você encontra? Momento fletor, somatórios dos momentos no ponto C, no ponto que você quer. E a partir daí, utilizando os valores que a gente determinou, chegamos no valor do momento fletor no ponto C. E dá esse valor aqui, menos 2.000 Nm. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Se gostaram do vídeo, eu gostaria muito que clicasse em gostei para poder ajudar na divulgação do vídeo. E se quiser continuar acompanhando os demais vídeos, clique para se inscrever no canal. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.